O ano é 2016. Morgan Bauer, uma jovem que tinha o sonho de morar na cidade grande, havia recentemente conseguido concretizar esse sonho. Isso para apenas algumas semanas dela se mudar, ela simplesmente desaparecer. Em um caso em que há muitas dúvidas e teorias, mas principalmente relacionado à própria Morgan e à sua mãe. Caso goste desse conteúdo, por favor, considere deixar um like e se inscrever no canal. Morgan Erin Bauer nasceu dia 13 de abril de 1996, muito provavelmente em Aberdeen, na Escócia, principalmente na área rural. Eu digo provavelmente porque essa informação não consta quando se procura por Morgan. Ela era filha de Sherry Chick Miller. Morgan se formou na Central High School em 2014. Ela também frequentou uma escola em Groton, porém ela acabou parando quando retornou para Aberdeen. Morgan tinha o sonho de sair da área rural, onde ela morava, e construir uma nova vida na cidade grande. Morgan era uma mulher branca que tinha cabelos castanhos, olhos azuis, 1,75 de altura, cerca de 60 quilos. Ela tinha orelhas calibradas e piercings em seus lábios e no umbigo. Morgan também tinha diversas tatuagens, como por exemplo, uma de um sol e de uma lua dentro de um desenho celta de 4 estrelas, localizado no lado direito de seu peito. Perto do ombro, havia uma tatuagem de âncora com os dizeres: "Tudo o que você ama pode ser levado embora, então viva como se fosse o dia de sua morte." Isso, além de uma água viva azul e laranja na parte interna de seu antebraço direito. Uma árvore com pequenas flores na nuca e no quadril. A frase: "É nela mesma que encontrará a força que precisa." Quem a conheceu descreve Morgan como sendo uma pessoa extrovertida, porém que não compartilhava muitas coisas de sua vida privada. Ela era muito confiante, boba, artística e de espírito livre. Sherry, a mãe de Morgan, disse que ela era uma pessoa que enfatizava as pessoas ao seu redor, que ela se importava com eles. Isso começou a acontecer, especificamente, após um amigo tirar a sua própria vida. Ela não era muito de esportes ou de fazer atividades físicas, mas ela gostava muito de ir em um clube local de Aberdeen, chamado Pulse Night Club. Algum tempo antes de sair de Aberdeen, Morgan e sua mãe não estavam se falando muito por conta de elas terem entrado em desentendimentos. No dia 12 de fevereiro de 2016, Morgan saiu de sua casa para morar na Geórgia, em Atlanta. Ela foi de avião até esse local e estava constantemente se comunicando com parentes, amigos e postava coisas em suas redes sociais, também com bastante frequência. Ainda naquele momento, Morgan estava esperando que a sua declaração de imposto fosse mandada para seu cartão, que seriam em torno de $630. Enquanto isso não acontecia, ela estava consideravelmente limitada. Isso também levando em consideração que ela não havia levado muito dinheiro, porém esperava encontrar um emprego na cidade grande. Então, ela ficou na casa de um homem que ela conheceu no Craigslist, que é basicamente um site de anúncios. Fato esse que sua mãe não tinha ideia, já que Morgan havia dito a ela que estava se mudando para morar com amigas. A condição de ela ficar na casa era de que Morgan limpasse a casa e fizesse tarefas domésticas, e em troca disso, ela poderia ficar na casa até conseguir estabelecer um emprego. No primeiro dia, eles até fizeram uma refeição juntos em um restaurante. Quando haviam se passado 2 dias que Morgan estava na casa do homem, ela é simplesmente expulsa da casa onde ela estava hospedada. O homem pegou os pertences dela e escreveu uma carta avisando que não era para ela retornar e que aquilo não daria certo, e os colocou para fora de sua casa. Uma vez que Morgan se viu sem moradia, ela foi se hospedando de motel em motel até conseguir um emprego. O grande sonho dela era morar em uma cidade grande, então ela não desistiria facilmente. Segundo investigações feitas posteriormente, ela teria ficado cerca de 3 dias na cidade de Gainesville. Não se sabe como ela chegou nesse local, porém Morgan acabou conseguindo o emprego de dançarina exótica em um clube de striptease em Top of Gainesville. Pesquisando, a distância entre essa cidade e Geórgia são entre 3 a 4 horas de viagem. Ela trabalhou nesse clube cerca de uma semana.
Então, ela retornou para Atlanta e tentou conseguir emprego em outro clube, chamado Club Cheese, em Cheshire Bridge Road. Porém, ela não foi admitida porque não tinha a autorização necessária. Então, ela nunca trabalhou nesse clube. Isso quem conta é o gerente do lugar. A última postagem de Morgan aconteceu por volta do dia 25 de fevereiro de 2016. Desde então, nada mais foi postado nas redes sociais de Morgan. Nenhum de seus cartões de crédito não foram mais usados novamente, assim como seu carro, e ela também não contactou mais nenhum de seus amigos ou familiares. Sabemos que no dia 26 de fevereiro, Morgan saiu de Top of Gainesville com outra colega dançarina e seu namorado. Porém, o que ela fez após isso é desconhecido. A última vez em que se teve notícias de Morgan foi no começo do dia 27 de fevereiro de 2016, em um posto de gasolina na rodovia 278 em Covington, ainda na Geórgia. E desde então, não se sabe o paradeiro de Morgan Bauer. Não há um momento exato de quando Morgan foi registrada como uma pessoa desaparecida. Porém, seus amigos e familiares notaram que ela não postou mais nada em suas redes sociais, e também foi questão de algumas semanas até que a mãe de Morgan fosse notificada de que sua filha estava desaparecida. Então, Sherry começou a procurar pela própria, juntamente com a investigação do Departamento de Polícia de Atlanta. Ela decidiu entrar em contato com todas as pessoas a qual sua filha também havia conversado, inclusive o casal a qual ela estava na noite anterior em que ela desapareceu. As investigações conseguiram rastrear o celular de Morgan e foi descoberto que o último ping dele foi logo depois da meia-noite do dia 27 de fevereiro em Portdale, na casa do casal a qual ela havia saído na noite anterior. Veio a ser descoberto que a mulher, colega de Morgan, havia feito um teste com ela. Isso, além de que Morgan havia se oferecido para comprar a licença essa que era necessária para dançarinos exóticos da cidade de Atlanta. Quando questionados inicialmente, eles negaram estar com Morgan naquela noite. Porém, posteriormente, o casal voltou atrás e confirmou que estiveram sim com Morgan naquela noite. Porém, eles a haviam deixado no posto de gasolina, o local onde ela havia sido vista pela última vez. Porém, não houve como confirmar essa alegação, já que não foi possível encontrar filmagens de câmera de segurança desse momento. Investigações, mesmo que mínimas, foram feitas sobre o casal, e foi mostrado que eles postavam coisas que eles consideraram como alarmantes, como supostas ameaças. Uma investigação também foi feita na casa do casal, porém não revelou nada novo ao caso. Eles nunca foram considerados pessoas de interesse e nem suspeitos. A própria mãe de Morgan viajou para Atlanta para procurar, por conta própria, a sua filha. Ela colocou um outdoor, distribuiu diversos panfletos e falou sobre o caso em diversos meios de comunicação. Em abril de 2016, a família de Morgan contratou um investigador particular, que, segundo o próprio, esteve durante 35 anos investigando casos de pessoas desaparecidas. Ele acredita que Morgan não esteja em perigo, e que ela simplesmente não queria ser encontrada. Isso, além de que ela já tinha trabalhado pelo menos em 2 clubes diferentes após seu desaparecimento. Segundo a família, esse investigador mais atrapalhou e prejudicou a investigação, além de muito dinheiro ter sido gasto com ele. Foi apenas questão de tempo, mas o caso de Morgan acabou atraindo muita atenção da mídia nacional por conta de sua história, e seu rosto acabou sendo estampado em diversos sites de notícias e fóruns na internet. Porém, por mais que isso fosse positivo, porque traria mais notoriedade para o caso e talvez pudesse solucionar com mais fácil e rapidamente. Mas isso também trouxe algo negativo para o caso, e isso veio por parte da própria família de Morgan, de Alyssa, a suposta irmã dela. Alyssa usava as redes sociais dela, principalmente o Facebook e o Reddit, para contar o que havia acontecido com a sua irmã. E, mais ou menos, quando já haviam se passado um mês que Morgan havia desaparecido, algo estranho começou a acontecer. Alyssa começou a postar que Morgan estava viva e bem, além de que sua mãe também sabia onde ela estava. A suposta irmã de Morgan alegou que ela havia saído de casa porque ela queria fugir de sua mãe, que, segundo ela, era manipuladora
e bipolar. Isso além de que ela teria estado em contato constante com Morgan desde que ela havia se mudado para Atlanta, o que contradiz com a história de que Morgan e sua mãe não estavam se falando porque elas haviam discutido. Alyssa também alegou que sua mãe havia divulgado o desaparecimento de sua irmã tanto para ganhar atenção e para ganhar dinheiro. Isso porque ela fez um GoFundMe, que é um site que faz vaquinhas, basicamente para supostamente ajudar na investigação do caso. Bem, analisando e procurando mais sobre essa conta do Reddit, a gente pode notar algo estranho. A conta, que clama ser a irmã de Morgan, foi criada em 2015 e começou a postar desde o final do mês de agosto. E começou a interagir em posts relacionados a uma doença. Pelo menos é isso que eu compreendi. E até o mês de março de 2016, a conta não havia parado de interagir, porém há uma estranha pausa, um pouco mais longa do que o habitual. A conta estranhamente parou em março de 2016 e somente retornou a postar coisas em maio do mesmo ano. Quando o desaparecimento de Morgan ocorreu, ela começou a postar em alguns subreddits sobre o caso de sua irmã. Então, quando essa pausa aconteceu e ela retornou, a conta simplesmente não comentou mais sobre o caso e somente interagia com posts relacionados às coisas antes do caso ocorrer. O que é um detalhe pequeno, porém interessante. Mas isso acaba deixando a dúvida, no caso, se essas alegações são reais mesmo, porque Morgan teria de desaparecer para fugir de sua própria mãe. Uma das melhores amigas de Morgan, chamada Tyreen, também alega ter conversado com alguém que ela acreditava ser Morgan. Por conta dessa repercussão, em resultado, diversas pessoas começaram a questionar se Morgan estava realmente desaparecida. Porém, sites como NamUs, Nissi e Mac, e assim como o site da polícia de Atlanta, marcou Morgan como uma pessoa desaparecida. Um dos amigos de Morgan, chamado Ryan, contou que essa não seria a primeira vez que ela teria feito algo do tipo. No verão anterior ao desaparecimento de Morgan, ela ligou avisando que estava se mudando para, entre aspas, 10 estados, não especificando exatamente onde isso seria. Mas depois, mantendo contato com amigos e familiares, ela contou que estava na Filadélfia, com um homem, mas posteriormente ela acabou retornando para Aberdeen. Por mais que a polícia diga que Morgan não esteja em problema, a sua família acredita o contrário, e que ela poderia estar na área metropolitana de Atlanta. A própria Sherry, mãe de Morgan, disse que não queria que ela fosse para Atlanta, porém que ela não a impediria. O celular de Morgan nunca foi localizado, e também não teve mais nenhuma atividade recente. O casal que esteve com Morgan na noite anterior ao seu desaparecimento, posteriormente acabaram se separando e eles foram morar em estados diferentes. Curiosamente, no site NamUs, que é o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas Não Identificadas, que cadastrou o caso de Morgan, curiosamente relata que o último lugar em que ela esteve foi o Capitólio do estado da Geórgia, o que contradiz com os últimos avistamentos dela terem sido em um posto de gasolina. Até o momento, não há provas que apontem que o homem que expulsou Morgan de sua casa possa ter algum envolvimento em seu desaparecimento. Isso, além de que ele não é considerado uma pessoa de interesse e nenhum suspeito. Atualmente, há a recompensa de $10.000 a quem der informações sobre o desaparecimento de Morgan. Mais recentemente, há uma petição pedindo que uma nova investigação fosse feita sobre o caso de Morgan. Dessa vez, uma investigação mais completa e que, até o momento, já foram assinadas por mais de 2.885 pessoas. No Facebook, também há o grupo Missing Morgan, criado por parentes dela, que tentam aumentar a conscientização do caso. Para comemorar os seus 23 anos, e se Morgan estiver viva, parentes e amigos dela lançaram balões em sua homenagem. No ano de 2019, Sherry organizou uma excursão nacional em Tampa, na Flórida, de paz, amor e yoga, em divulgação do desaparecimento de sua filha. Essa excursão também passaria pela Virgínia, Nova York, no Maine e no Oregon. Sherry também disse que há amigos de Morgan que estão ajudando e espalhando panfletos sobre o caso. Ela diz que distribuem em todos os lugares que vão, seja no posto de gasolina, no estacionamento e até em shoppings. E o que aconteceu com Morgan Bauer após ela ser vista pela última vez no posto de gasolina permanece um mistério até hoje.